Bem-vindos a mais uma jornada de iluminação e cura profunda na sabedoria canina. Hoje, convido você a fechar os olhos por um momento e voltar no tempo. Quero que você se lembre daquele dia exato, daquela rua movimentada e caótica, daquela estrada de terra vazia ou daquele abrigo de animais lotado, frio e barulhento. Lembre-se do exato instante, daquela fração de segundo em que os seus olhos cruzaram com os dele pela primeira vez. Ele estava assustado, sujo, talvez machucado, com fome, ou simplesmente encolhido em um canto escuro, invisível para a esmagadora maioria das pessoas que passavam apressadas, presas em suas próprias rotinas. O mundo parecia ter virado as costas para ele. Mas, por alguma razão que a lógica humana e a ciência não conseguem explicar, você parou. Algo puxou o centro do seu peito com uma força magnética absolutamente irresistível. Você estendeu a mão, abriu a porta do seu carro, a porta da sua casa e, de forma muito mais profunda e definitiva, abriu as portas da sua alma. A nossa sociedade costuma olhar para esse momento maravilhoso e rotulá-lo de forma muito simples e superficial. As pessoas ao seu redor dizem: "Que sorte imensa esse cachorrinho teve! Você o salvou das ruas! Você é um herói!" Nós, como humanos, recebemos os tapinhas nas costas e os parabéns, e o animal recebe para o resto da vida a etiqueta invisível de cão resgatado ou coitadinho. Mas aqui, na sabedoria canina, nós não olhamos apenas para a superfície das coisas. Nós mergulhamos de cabeça nas profundezas do oceano espiritual. Hoje, vamos desvendar o que realmente acontece nos bastidores do universo, no plano astral, quando um humano e um cão de rua se encontram. Vamos descobrir por que o cosmos orquestrou esse encontro improvável com uma precisão matemática assustadora. E ao final desta jornada transformadora, você finalmente entenderá a maior e mais bela de todas as verdades. Você não resgatou aquele cão. Foi ele quem desceu aos abismos da Terra para resgatar você. Para compreendermos a verdadeira e colossal missão de um cão resgatado, precisamos primeiro desconstruir a visão humana limitante de pena, dó e vitimismo. Quando vemos um animal sofrendo nas ruas ou atrás das grades de um abrigo, a nossa tendência imediata é sentir compaixão e uma tristeza profunda. E isso é maravilhoso, pois é a prova irrefutável da luz da nossa humanidade. No entanto, do ponto de vista da evolução espiritual, a dinâmica é completamente diferente. A alma de um cão é uma centelha divina de luz puríssima, e assim como nós humanos, eles também passam por processos complexos de provações e amadurecimento. Muitas pessoas se perguntam: por que alguns cães nascem em lares quentes, cercados de cobertores macios desde o primeiro suspiro, enquanto outros enfrentam o asfalto frio, a rejeição humana e a fome severa? A resposta espiritual é que a rua não é um castigo do universo. A rua é a forja espiritual. Assim como a espada de aço mais resistente do mundo precisa ser levada ao fogo extremo e martelada incansavelmente para ganhar a sua força inquebrável, as almas caninas que passam pelo abandono estão sendo forjadas pelo universo. Esses cães não são almas azaradas ou vítimas de um mundo cruel. Eles são os guerreiros da linha de frente do plano astral. Eles experimentam a dor, o frio e a fome para que o seu espírito se expanda e a sua resiliência alcance níveis que um cão criado em uma bolha de conforto jamais atingiria. A dor física e o medo que eles enfrentam nas ruas são os martelos que quebram o ego animal, deixando para trás apenas a essência mais pura, brilhante e inabalável do amor incondicional. Eles são forjados no fogo da dificuldade, para que quando finalmente encontrarem você, tenham a estrutura energética necessária para suportar e curar as suas dores mais profundas.
Existe um fenômeno místico fascinante que ocorre exclusivamente com os cães que viveram nas ruas ou na natureza selvagem. Quando um cão vive dentro de um apartamento luxuoso desde filhote, ele se torna profundamente dependente da matrix humana. Ele dorme em camas artificiais, come ração processada em horários programados e pisa apenas em porcelanato. Ele perde aos poucos a sua conexão primordial com a natureza. O cão resgatado, por outro lado, passou por uma desprogramação forçada. Ao perder todas as comodidades artificiais e ser empurrado para a sobrevivência crua, os chakras dele, especialmente o chakra básico, localizado nas patas e na base da coluna, reconectam-se de forma violenta e direta com o núcleo magnético da Mãe Terra. Ele passa a dormir sentindo a pulsação do solo. Ele aprende a ler as correntes de ar, a prever as tempestades farejando a umidade e a identificar a energia das pessoas quarteirões antes de elas se aproximarem. Quando você resgata esse cão e o traz para sua casa, você não está trazendo apenas um animal de estimação. Você está trazendo um pedaço selvagem, puro e eletricamente carregado da própria natureza para dentro do seu santuário. A aura desse cão é tão densa e enraizada na terra que ele tem a capacidade de descarregar a energia estática, o estresse e a radiação eletromagnética acumulada no seu corpo. Ele é um fio terra espiritual caminhando pela sua sala. A força ancestral que ele adquiriu na rua agora serve como um escudo protetor intransponível para o seu lar. Compreendendo essa magnitude energética, fica fácil entender por que o momento em que você o encontrou nunca, sob nenhuma circunstância, foi obra do acaso. O universo é uma máquina perfeita. Existe uma geometria sagrada e incrivelmente complexa por trás do encontro entre um humano quebrado e um cão forjado na dor. Pense por um minuto em como absolutamente tudo precisou se alinhar milimetricamente contra todas as probabilidades lógicas naquele dia específico. Se você tivesse saído de casa 5 minutos mais tarde, se tivesse pegado um caminho diferente para o trabalho por causa do trânsito, se não tivesse olhado para o lado esquerdo naquele exato segundo, os vossos caminhos nunca teriam se cruzado. Esse sincronismo absoluto acontece porque você, mesmo sem saber conscientemente, estava emitindo um sinal eletromagnético de socorro para o cosmos. Talvez você estivesse passando por um luto silencioso, por uma depressão profunda que escondia com sorrisos falsos no trabalho, por um momento de solidão esmagadora, ou por uma crise de propósito que o desconectava da vida. A sua aura estava sangrando luz. O universo ouviu o seu chamado silencioso e avaliou quem, em todo o reino animal, teria a força bruta e a sabedoria necessária para puxar você daquele abismo. A escolha óbvia foi o guerreiro que acabara de sair da forja espiritual. O encontro de vocês na rua ou no abrigo foi o choque magnético de 2 peças de um quebra-cabeça cósmico. Ele precisava urgentemente de um teto seguro para abrigar e descansar o seu corpo físico desgastado. Mas você precisava de uma âncora de amor puro, selvagem e verdadeiro para salvar o seu espírito. Quando você traz esse mestre disfarçado para dentro da sua casa, inicia-se o processo mais intenso e profundo de cura que um ser humano pode vivenciar. E essa cura, muitas vezes, acontece através do que a sabedoria canina chama de o espelho energético. Os cães resgatados, por terem a sua sensibilidade áurica elevada à máxima potência durante o tempo nas ruas, mapeiam imediatamente não apenas a planta da sua casa, mas a geografia inteira do seu campo emocional. Se você observar com atenção espiritual, perceberá que nos primeiros meses, o seu cão resgatado se torna uma esponja cirúrgica da sua vibração. Se você carrega uma ansiedade crônica não resolvida, ele pode apresentar comportamentos hiperativos. Não é porque ele é desobediente ou traumatizado, é porque ele está aterrando a eletricidade nervosa que o seu corpo está emanando. Se você vive uma tristeza profunda e letárgica, o seu cão pode passar horas deitado ao seu lado, quieto, recusando-se a brincar. Ele não está deprimido com a nova casa.
Ele abaixou a própria frequência vibracional para entrar em ressonância perfeita com a sua dor e lentamente começar a drená-la para fora do seu sistema. Existem relatos impressionantes na medicina veterinária holística de cães resgatados que desenvolvem dores físicas ou problemas nos mesmos órgãos em que os seus tutores estão doentes. Eles atuam como verdadeiros escudos kármicos. Eles usam o próprio corpo físico e o amor infinito que sentem por você para transmutar a energia densa, a doença ou a sombra que estava prestes a destruí-lo. Eles engolem a sua escuridão espiritual diária para que você possa continuar caminhando na luz e sorrindo para o mundo. É uma alquimia de sacrifício contínuo que fazemos a terrível injustiça de chamar de apenas o comportamento de um animal grato. Os primeiros dias, meses ou até anos com o cão que conheceu a crueldade do mundo podem ser incrivelmente desafiadores. Eles trazem bagagens pesadas de medo, pavores irracionais de barulhos altos, traumas de mãos humanas que os agrediram no passado ou a ansiedade desesperadora de quem um dia não teve o que comer. Eles podem se esconder debaixo da cama por semanas. E é exatamente nesse difícil processo de adaptação diária que a verdadeira mágica acontece. A sabedoria canina nos revela que, ao exigir que você tenha uma paciência quase infinita para curar os medos dele, o seu cão está, na verdade, destrancando portas dentro de você. Ele está forçando você a acessar reservas gigantescas de compaixão, de resiliência e de empatia que você nem sequer sabia que possuía no seu íntimo. Ao ensinar a ele, dia após dia, com voz suave, que a mão humana serve para fazer carinho e proteger, você acaba curando, por tabela, a sua própria raiva contra a humanidade e perdoando os seus próprios traumas. Ao criar uma rotina inquebrável de alimentação e passeios matinais para ele, ele obriga você a sair da cama nos seus piores dias de dor ou depressão. Ele devolve o propósito, a disciplina e o brilho nos seus olhos. Enquanto você senta no chão para limpar as feridas do corpo dele com remédios, ele está no plano invisível, costurando as rachaduras da sua alma. Enquanto você enche a tigela de comida para nutrir o estômago dele, ele está preenchendo o buraco gélido e vazio que existia no seu peito. Portanto, faça uma pausa agora, respire fundo e responda com sinceridade absoluta ao seu próprio coração. Olhando para a história de vocês, quem realmente estava perdido nas ruas da vida? E quem realmente foi resgatado? Ao final deste documentário, peço que você olhe profundamente para o seu companheiro resgatado que está aí, descansando na sua casa. Veja muito além das cicatrizes físicas que o passado impiedoso possa ter deixado no corpo dele. Veja além da pelagem falha, do caminhar um pouco manco ou daquela orelha caída. Tenha a consciência clara de que você não tem na sua sala de estar simplesmente um animal que você recolheu por um ato de caridade. Você abriga debaixo do seu teto um verdadeiro guerreiro da luz. Você convive com um mestre espiritual de altíssima patente, temporariamente disfarçado de cão de rua, que suportou a forja espiritual, o frio cortante e a crueldade do mundo, unicamente para adquirir a força necessária para chegar até você e curar o seu coração. Nunca mais sinta pena do passado dele. Transforme essa pena em uma profunda honra e em uma reverência de joelhos pela força colossal que habita esse espírito. Ele definitivamente não é a vítima sofredora da história de vocês. Ele é o grande herói, o guardião silencioso. E você teve o privilégio divino de ser o farol que o guiou de volta para casa. Juntos, vocês formam a aliança mais pura e sagrada que existe sobre a face da Terra. Dois seres que conheceram de perto a dor e o abandono, mas que escolheram bravamente responder à vida com amor incondicional. No nosso próximo episódio da Sabedoria Canina, vamos adentrar um tema luminoso, científico e profundamente curador: o chakra cardíaco dos cães. Como realmente funciona o imenso centro de energia do amor no peito do seu animal? Por
Porque, de forma quase mágica, quando você tá triste ou chorando, ele encosta exatamente o peito dele no seu. Vamos descobrir a ciência energética e espiritual por trás do famoso abraço canino e como eles bombeiam luz dourada e estabilidade diretamente para o nosso sistema nervoso central. Inscreva-se no nosso canal agora para continuar expandindo a sua consciência espiritual e fortalecendo esse vínculo inquebrável com a sua matilha. Deixe o seu like se você também tem o orgulho e a honra de ter sido salvo pelo amor de um cão resgatado. E por favor, abra o seu coração e conte para nós nos comentários com todos os detalhes como foi o dia em que o destino cruzou os vossos caminhos, como ele olhou para você e como esse mestre disfarçado te resgatou da sua própria escuridão. Eu me comprometo a ler cada história de amor e superação com a máxima reverência, respeito e gratidão que a jornada de vocês merece. Até o nosso próximo encontro, sempre sob a luz curadora, transformadora e eterna da sabedoria canina.